Olá, queridos irmãos, aqui quem fala é o presbítero André Sanches. Seja bem-vindo de volta aqui ao canal para a gente estudar a Palavra de Deus com profundidade. Dúvida na tela. Quando li no livro de João a respeito de um anjo que agitava as águas no tanque de Betesda, fui perguntar ao meu pastor mais detalhes sobre esse acontecimento. Ele me disse que isso pode não ser verdade, que esse anjo que agitava as águas era apenas uma crendice popular. Mas fiquei pensando, como a Bíblia poderia citar algo que é mentira? Isso me confundiu muito. Pode me ajudar a entender melhor essa passagem? Muito obrigado, querida irmã. Pergunta interessante. A gente vai aprofundar essa questão. Será que tem alguma mentira na Bíblia? Será que não tinha anjo? Era uma farsa? Nós vamos entender tudo, por isso convido você, vamos até a minha lousa de explicações. E se gostar, deixa o like, abençoe o nosso trabalho e assim nós vamos avançando na presença do Senhor. Vamos lá? Então vamos lá, texto na tela. Vamos começar com João capítulo 5, versículo 4, que explica o seguinte: porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando, está falando ali da água do tanque de Betesda. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Muita gente questiona, esse anjo descia mesmo ou essa era uma crendice popular? Eu quero começar explicando uma questão muito interessante. Se algo está escrito na Bíblia, é porque é verdade? Tem muita gente que afirma isso. Olha, não tem como estar escrito na Bíblia uma coisa que é mentira. Só que aqui as pessoas se confundem e eu vou explicar por quê. A gente precisa entender que sim, existe na Bíblia registro de mentiras. Vou provar para você. Vamos começar vendo um aqui em Gênesis 3, versículos 4 e 5, que diz o seguinte: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Essa informação aqui é verdade ou é mentira? É mentira, não é verdade? É uma mentira terrível que a serpente conta aqui para Eva, porque Deus disse: vocês vão morrer se vocês comerem do fruto. Porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Então observe que nós temos aqui registrado na Bíblia distorção e mentira a respeito daquilo que Deus disse. Então, como que a gente enxerga esse tipo de texto? A tentação que Eva sofreu era verdadeira, mas não as palavras que a serpente utilizou para tentá-la. Por quê? A gente tem dentro desse tipo de texto o que nós chamamos de textos descritivos. Ou seja, eles precisam ser avaliados com cuidado porque eles narram situações como elas ocorreram, inclusive mencionando palavras mentirosas que fazem parte da história, que estão dentro dessas situações, como nesse caso da serpente tentando Eva. Ok, presbítero, mas o tanque de Betesda seria um tipo de mentira que foi contada ali para aquelas pessoas naquela época? É o que nós vamos analisar hoje. Eu vou trabalhar um pouquinho de contexto agora nessa primeira parte e depois a gente vai trabalhar algumas hipóteses e eu vou falar a minha opinião, qual que eu acho que é a hipótese mais acertada no caso do tanque de Betesda. Então, fique até o final para o seu crescimento ser completo. Vamos começar então entendendo essa questão do anjo agitador de água e que trazia milagres. Antes disso, embaixo desse vídeo tem o botão inscrever-se. Você precisa fazer parte da nossa comunidade. Aliás, dá uma olhadinha aí embaixo se você está inscrito, porque o YouTube está tirando inscrições, principalmente se faz um tempinho que você não passa por aqui e está voltando agora, ok? Faça parte então da comunidade, passe sempre aqui no canal. Lembrando que tem vídeo novo de segunda a sexta, 15 horas. E para os irmãos que estão perguntando, o nosso curso está sim com vagas ainda abertas. Curso Conheça Sua Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. Informações sobre esse curso embaixo do vídeo. Clica na área de comentários. Primeiro comentário fixado. Tem um link ali com todos os detalhes que você pode ver depois com tranquilidade e fazer parte desse projeto missionário e de estudo da Palavra de Deus. Bom, nós observamos dentro da história, lá em João 5, versículo 1, que era a época de uma das festas dos judeus e Jesus vai então para Jerusalém. Lembrando que Jesus ele ficou, melhor dizendo, bastante tempo ali do seu ministério
na região lá da Galileia, mais ao norte. E de tempos em tempos ele ia para Jerusalém, principalmente por ocasião das festas oficiais, ou então de alguma questão que ele queria resolver ou fazer ali de forma pontual. A narrativa nos indica então que Jesus foi até a região onde ficava a Porta das Ovelhas, onde tinha ali um tanque de 5 pavilhões, ou seja, tinha um tamanho assim bastante interessante, grande, chamado de Betesda, uma palavra hebraica que significa casa de misericórdia, conforme João 5,2 nos explica. O texto narra que nesse local existiam muitas pessoas sofridas com várias doenças, como por exemplo coxos, que são pessoas que têm problemas nas pernas, cegos e também paralíticos de diversos tipos. João 5,3 explica esses detalhes. O detalhe mais interessante da narrativa bíblica é o motivo. Eu não sei se você já percebeu isso. O motivo que levava essas pessoas a estarem ali naquele lugar. Claro, além de serem curadas. Mas observe que no verso que nós lemos lá no começo, eu ocultei o começo dele de propósito para te mostrar agora. João 5,4, no comecinho fala que essas pessoas, cegos, coxos, paralíticos, estavam naquele lugar esperando que se movesse a água. Mover a água ali era então para elas um sinal de que um anjo estaria movimentando e que haveria uma cura e que poderia ser agora a vez delas, desde que elas fossem a primeira pessoa que tocasse no tanque, que entrasse depois dessa agitação. Agora, esse tal anjo seria um anjo mesmo ou uma crença? Uma história inventada para atrair pessoas para aquele local por algum motivo que talvez a gente não saiba. Boa parte dos manuscritos tradicionais, e aqui eu vou fazer um parênteses agora, antes de entrar nas hipóteses. Boa parte dos manuscritos mais tradicionais não consideram João 5,4 como parte do texto original dos escritos do apóstolo João. Inclusive, se você lê a sua Bíblia com a tradução, alguma delas de João Ferreira de Almeida, por exemplo, a gente utiliza aqui muito nos estudos a Revista Atualizada. Ela vai trazer esse versículo entre colchetes, para que isso fique claro. Ou seja, era um verso que constava em alguns manuscritos antigos, mas em uma boa parte deles não tinha esse verso. Então ele fica entre colchetes, ok? No entanto, esse trecho, como ele aparece em alguns manuscritos antigos, a gente considera e vai considerar ele como um texto válido dentro da Bíblia Sagrada, pois ele tem em diversas traduções que temos. Então, nesse estudo, vamos considerar sim esse texto uma parte da Bíblia, mesmo com essas questões que são colocadas dele estar em algumas traduções, em outras ele não estar. Ou melhor, dele estar em alguns manuscritos antigos, em outros ele não estar. Vamos então para as hipóteses agora. Agora eu vou te apresentar as hipóteses sobre a descida desse anjo, começando com a mais tradicional e depois indo para aquela que causa mais polêmica. Já vou te explicar isso e quero lembrar os irmãos que embaixo aqui do vídeo, agora você tem o botão Seja Membro. Se quiser fazer parte da nossa comunidade, ajudar esse trabalho, você pode acionar ali e participar de um dos 3 níveis que nós colocamos. Cada nível desse vai ter um mimo, um presente especial que nós preparamos para você que quer fazer parte deste canal e nos ajudar de alguma forma, tá bom? Vamos lá então. A primeira hipótese seria que realmente no tanque de Betesda havia uma ação de um anjo de Deus mesmo, de tempos em tempos, ou seja, o próprio Deus ele ordenava, ó, você vai lá, anjo, e de tempos em tempos você vai agitar a água e vai curar o primeiro. Mas é só o primeiro. O resto você não cura não. Esse anjo então agitava a água e as pessoas da época até mesmo poderiam conhecer pessoas que haviam sido curadas. Evidentemente que essa última informação não está narrada no texto bíblico, mas é possível. Então, aqueles que creem que existia um anjo mesmo vão argumentar e poderiam haver pessoas ali que foram curadas e então trazia bastante expectativa aos outros que poderia chegar a vez deles. Então, baseado nisso, havia a crença forte de que havia a possibilidade desse anjo aparecer ali em qualquer momento e curar alguém de novo, o que trazia então ali para o local centenas de pessoas que se aglomeravam aguardando esse momento.
Claro, isso explicaria a quantidade de pessoas que estariam ali buscando essa bênção. Se esse for o caso, o apóstolo João então faz esse registro porque ele acreditava na história. Ele achava plausível que tinha mesmo um anjo que pudesse realizar aquele movimento ali para curar as pessoas. E aí, as pessoas então que creem nessa hipótese vão entender que na direção do Espírito, João registra isso como uma coisa realmente verdadeira. Mas tem a segunda hipótese. A segunda hipótese é que essa história de que um anjo descia no tanque de Betesda e agitava as águas era uma crendice popular. Sim, uma crendice que de tantas vezes que fora repetida, acabou se tornando algo realmente que foi crido pelas pessoas ali daquela região. Baseados nessa crendice, até mesmo um movimento na água feito pelo vento, ou quem sabe de uma outra forma, alguns falam ali de fontes de águas que se movimentavam por causa da pressão, poderia ser interpretado então como sendo um anjo chegando ali e por conta da multidão, da quantidade de pessoas, seria difícil de saber quem foi o curado, né? Quem foi aquele que foi agraciado? Foi você? Não, eu não. Foi você? Eu não. Não se chegava a uma conclusão. Sabemos que isso não é difícil de acontecer. Por quê? Porque nós temos diversas dessas crendices populares, sim, hoje em dia no nosso mundo. Por exemplo, pense nas simpatias que as pessoas fazem acreditando que realmente funcionam. Pense, por exemplo, aqui na minha região onde eu moro, tem túmulos de pessoas que as pessoas acreditam que são santos que fazem milagres. E tem gente que faz peregrinação, vai lá naquele túmulo, encosta no túmulo, leva vela, leva peça de roupa e tem gente que conta que recebeu milagre. E aí, como explicar isso então? Aquele túmulo faz milagre? Então observe que não é difícil que crendices existam e não é difícil também de encontrar pessoas que falam que, olha, eu fui curado porque eu fui lá, porque eu toquei na água, porque eu toquei no túmulo, porque eu fiz uma simpatia e eu fui curado. E as pessoas então têm facilidade de acreditar nesse tipo de coisa. Isso explicaria a esperança que fazia com que várias pessoas ficassem ali aguardando o tão sonhado dia que nunca chegava, como foi o caso do homem curado por Cristo. Talvez todo esse movimento de pessoas também, vamos pensar um pouquinho mais profundamente, gerasse lucros para pessoas que poderiam explorar aquele local de uma forma comercial e aí alimentava ainda mais a lenda. Quem sabe até com mentiras. Olha, eu sou vendedor de lanche aqui, entre aspas. Eu conheço alguém que foi curado. Vem, gente, vem que o anjo vai descer de novo. Irmãos, a gente precisa ser criterioso nesse tipo de análise. Ok, presbítero, qual a hipótese que você acha mais correta? A hipótese mais aceita, e a minha opinião também, é a segunda. E agora talvez você vai se surpreender. Nossa, presbítero, eu achei que a primeira fosse a melhor. Olha só, considerar que o fato era uma crendice popular vai nos levar a fazer alguns questionamentos. Por que algo que era uma crendice popular e que não acontecia de fato foi registrado na Bíblia? Eu já falei um pouquinho no começo, mas a resposta a essa pergunta é que muitas passagens da Bíblia são descritivas, ou seja, elas estão descrevendo algo como aconteceu e não fazendo um juízo de valor se aquilo era certo ou errado. Ela está apenas narrando a expectativa e a fé que as pessoas tinham no anjo que descia naquela água, que era a história que elas sabiam. Ou seja, o autor estava contando a história como ela aconteceu, sem escrever qualquer julgamento sobre ela, pois o foco dele ali era outro. O fato é que essa informação sobre se havia ou não um anjo que descia as águas no tanque de Betesda não é o foco principal da narrativa de João ali. O foco principal era apresentar mais um grande milagre de Jesus Cristo, que foi mostrado e apresentado ali como o Senhor Todo-Poderoso, capaz de curar doenças incuráveis e capaz de restaurar a esperança perdida de um homem que sofria, fazia 38 anos de uma paralisia, conforme está em João 5,5. E ele não tinha ninguém que o colocasse na água.
Então, pensando que aquilo era uma crendice, esse homem iria ficar a vida inteira ali. Então, ele não tinha esperanças de uma mudança positiva em sua vida. A esperança no Cristo é a única esperança que pode realmente nos trazer resultados e nos curar. Presbítero, mas olha, eu ouvi todos esses argumentos que você colocou, mas para mim ainda a primeira hipótese é a mais correta. Irmão, não tem problema nenhum. Isso não muda nada o milagre de Cristo, não muda nada o foco principal do texto. Isso é apenas uma questão teológica, onde nós temos a liberdade de conversar e dialogar sobre o tema. Então, a primeira hipótese, a segunda hipótese, não vai diminuir a sua fé, não vai te tirar do céu, não vai fazer Jesus sair da sua vida. Então, é apenas uma questão teológica de conversa, de discussão, que nos leva, inclusive, a entender o foco mais principal ali do texto, que é apresentar o Cristo pra gente, esse Cristo poderoso que restaura a nossa esperança. Esse aí não tem hipótese contrária a isso. É Ele mesmo, é só Ele, é para a honra e glória dEle, é para a bênção de cada um de nós que nós colocamos nossos problemas na mão dEle. Amém? Bom, link nos comentários aqui do nosso curso. E já que nós estamos falando aqui de curas, de poder de Deus, lá em Apocalipse 22:7, no céu, fala que tem uma árvore cujas folhas são para a cura dos povos. Por que precisa de cura no céu, se lá não tem dor? Vou explicar tudo nesse próximo vídeo aqui. Vou ficando por aqui, até o próximo. Fica com Jesus.